Olá, estamos no ar com mais um Papo Literário, o penúltimo desta temporada. E o convidado de hoje é o Estevão Lopes Vieira. Ele é autor do livro Uma Fé Inabalável, baseado numa história pessoal, um livro recentemente lançado, é sua estreia na literatura, e é o nosso convidado de hoje. Obrigada, Estevão, por ter aceito esse convite de participar aqui do nosso programa. Olá, tudo bom? É um prazer para mim, é uma alegria, né, estar aqui com vocês, né, contigo, né, podendo compartilhar um pouco aí dessa história. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa bem proveitosa e a gente vai poder aí interagir, né, e falar um pouco sobre a história desse livro. Bom, Estevão, esse livro, né, como eu já comentei agora, sim, é uma história pessoal tua, né, sobre o nascimento da tua filha, a gravidez da tua esposa, o nascimento da filha. E ele já tem um título forte, né? Uma fé inabalável. Eu queria saber, eu queria que tu nos contextualizasse, né? O que aconteceu que gerou esse livro, assim? Qual foi o teu ponto de partida deste livro? O livro Uma Fé Inabalável, ele teve como início, né, como ponto principal, foi realmente esse marco na minha vida e na vida da minha esposa, né, que foi um período muito difícil que nós enfrentamos, né, que foi uma doença crônica que ela foi acometida, onde a enfermidade impossibilitava ela de ter filhos, ou se tivesse filhos, né, seria uma gravidez com muitos abortos, é uma gravidez muito difícil, né, e a gente buscou ali toda a forma de tratamento, por aproximadamente 1 ano e meio a gente buscou esse tratamento junto aos médicos, e não havia nenhuma perspectiva ali de melhora, não havia nenhuma expectativa de que o resultado pudesse ser positivo, pelo contrário, a resposta era sempre a mesma, né, a qual dizia que não estava evoluindo e que a gente não teria sucesso. Foi nesse momento que a gente colocou a nossa fé em ação. Né? A partir desse momento que a gente colocou a nossa fé em ação, a gente viu simplesmente uma situação que era totalmente adversa se transformar uma gravidez tranquila, sem problema nenhum, e que veio aí ao nascimento da minha filha Valentina, e que veio resultar, né, neste livro, Uma Fé Inabalável, que foi uma forma, até aqui comigo, nas minhas mãos, foi uma forma de eternizar, né, este momento que nós vivemos, esse marco que ficou marcado realmente na nossa história, e poder compartilhar com mais pessoas que, quem sabe, passam por uma situação semelhante, uma situação parecida, e que às vezes perdem a esperança. Então, o principal foco deste livro, né, foi eternizar esse momento e trazer uma palavra de fé, uma palavra de esperança para muitas pessoas, para muitos lares, né, que, quem sabe, já estão aí desesperançosos, sem uma esperança sobre um problema que aparentemente não tem solução, uma situação de uma enfermidade que aparentemente não tem solução. Então, esse livro ele vem para trazer essa mensagem de fé e esperança. E nesse momento, né, Fernanda, que a gente está enfrentando aí, que é o momento crucial, né, da nossa humanidade com essa pandemia do Covid-19, é um período que realmente nós temos enfrentado situações muito difíceis. E quando eu comecei a escrever esse livro, que foi há 2 anos atrás, né, e ela está completando agora em torno de 2 anos atrás, quando eu comecei a escrever esse livro, eu nunca imaginaria que eu iria lançar ele em meio a essa pandemia, trazendo uma palavra de fé, uma palavra de esperança, né, para muitas pessoas, e trazendo esse testemunho que eu, a minha esposa, a Shawane, né, vivemos, e também não só da gravidez, mas o testemunho na hora do parto ali, que a gente foi uma outra história, né, que a minha filha nasceu praticamente morta, os médicos tiraram ela rapidamente de dentro do bloco cirúrgico ali, né, para tentar reanimar. Eu entrei junto com as enfermeiras ali, com o médico, para ver o que estava acontecendo, e eles me tiraram para fora, mas eu ainda pude ver eles tentando reanimar minha filha, tirar fezes que tinha entrado para dentro do seu organismo. E por 20 minutos ali, né, foi um momento de muita experiência também que eu tive com Deus, que eu orei a Deus, coloquei a minha fé em ação, e eu pude ver que quando nós temos uma fé inconformada com o momento e com a circunstância que nós estamos vivendo, nós tocamos o coração de Deus. Então, foi um dos momentos marcantes da minha vida espiritual, da minha vida de fé, foi de sentir a presença de Deus comigo ali dentro daquele hospital, através da fé, através da oração,
e senti que o Senhor entrou dentro daquele hospital e trouxe vida para minha filha, né? Ela trouxe de volta a vida, e após 20 minutos ali eu pude ouvir o chorinho dela, e foi um alento, né? Foi algo que realmente veio para completar a nossa alegria, o nosso testemunho. E o interesse, então, foi de registrar isso nesse livro, Uma Fé Inabalável, que traz, assim, ó, uma intenção de trazer a pessoa para um desconforto. O que é isso, um desconforto? Para que ela não se conforme com o momento e com a circunstância que ela tem vivido, né? Muitas pessoas já se conformaram com isso, já desistiram da vida muitas vezes, já desistiram de lutar pela saúde, de lutar por um problema familiar. Então, é trazer a essas pessoas uma palavra que tire elas dessa zona de conforto e que possa trazer uma fé inconformada e uma fé inabalável, que apesar das circunstâncias que elas estão vivendo, elas mantêm uma fé, acreditam que é possível, e quem tem fé, né, sempre alcança, e principalmente aqueles que colocam a sua fé em ação alcançam aí o seu milagre. E essa escrita foi assim, tipo, era um diário, é uma espécie de um diário, ou não? Um dia tu sentou para escrever, assim, e começou a relatar já numa narrativa de livro mesmo? A minha intenção sempre foi trazer uma mensagem através de uma evangelização, né? Há muito tempo atrás, antes mesmo de eu casar com a minha esposa, eu sou cristão, então nós temos uma história aí do meio evangélico, e sempre houve uma intenção minha trazer através de vídeos ou documentários, né? Ou através de uma matéria, e até então eu não tinha consolidado isso, né, em um projeto. Foi aí nesse momento, que foi bem no período que nós enfrentamos toda essa dificuldade, bem no meio do tratamento ali, né, que eu passei com a minha esposa, é que me veio a ideia de escrever um livro. Bom, a gente está passando por tudo isso, a gente está enfrentando tudo isso, e quando aconteceu da gente trazer o último exame lá de Porto Alegre, que a gente foi a Porto Alegre, fizemos o exame, trouxemos o exame para a mão da médica que estava nos acompanhando, estava acompanhando o tratamento, e ela pegou, olhou e disse para nós, né, ó, esse exame não pode ser o mesmo exame da Chauane, porque esse exame é de uma pessoa que nunca teve nada, e o caso dela é totalmente diferente. Por mais que nós tivéssemos evoluído no tratamento, o exame não poderia estar do jeito que está. Enfim, ligaram para o hospital lá para ver se não havia sido um erro, se não haviam trocado os exames, e a notícia foi boa, né? Foi que realmente era o exame da Chauane, que ela estava curada. E naquele momento, foi nesse dia que eu realmente coloquei um propósito de colocar essa história no papel e escrever um livro. Então eu comecei, né, no começo da gravidez dela, e fui escrevendo aos poucos. Claro, como um principiante, né, aí na escrita, e apesar de gostar de ler bastante livros, principalmente livros evangélicos, livros jurídicos, né, como nós tivemos aí também um período na faculdade de Direito, eu já sou formado, sou advogado, a gente se acostuma a ler, mas quando vai começar a escrever é um pouco diferente. Então eu tive um pouco de dificuldade no início, mas depois, aos poucos, conforme a gente foi passando o tempo, a gente foi vivendo e amadurecendo essa história, foi ficando mais fácil de colocar ela no papel. E quanto tempo levou, assim, até que momento o livro fala, até que momento, assim, até o nascimento, até os primeiros meses da tua filha, ele vai de que momento a que momento dessa história? Eu inicio ela contando um pouquinho da minha experiência de fé na minha adolescência, né? Apesar de nascer num lar cristão, num lar envolvido, né, com a vida religiosa, eu sempre costumo dizer, principalmente quando eu estou numa ministração para jovens em algumas igrejas, que nós precisamos ter a convicção dentro de nós mesmos. Não adianta ter uma convicção pelos pais ou ter uma convicção pela família. Então, eu acabo contando no início do livro experiências que eu tive na minha adolescência para chegar até a fé que eu tenho hoje, a convicção de fé que eu tenho hoje. Trago também uma história bíblica de uma mulher que ela não era merecedora da misericórdia de Jesus, porque ela não pertencia ao povo escolhido por Deus na Bíblia, né, no Antigo Testamento ali, e a palavra diz que ela foi alcançada por Jesus através da fé. Então eu trouxe essa história justamente para mostrar que muitas vezes nós não nos sentimos merecedores, nós achamos que nós não somos merecedores das bênçãos de Deus, da misericórdia de Deus,
mas é possível nós alcançar os nossos milagres, as nossas petições, né, as nossas orações através da fé. Então eu fiz questão de colocar essa história bíblica para demonstrar isso. E o testemunho, ele começa contando o período, né, que nós nos conhecemos, eu e a minha esposa, né, um breve resumo do período de quando nós conhecemos, né, do nosso casamento, e ali, a partir dessa história do casamento, eu começo a contar o período em que nós vivemos de tratamento, né, e vai até o nascimento da minha filha. Foi realmente somente até o dia do nascimento dela, né, que foi a experiência que nós vivemos ali muito forte, foi algo assim realmente que foi marcante, e eu acabo encerrando esse livro contando o que isso me trouxe de resultado, o que eu aprendi com isso tudo, entendeu? Porque em tudo que nós passamos, nós não estamos aqui, por mais que você tenha uma vida cristã, você não vai viver 100% bem o tempo todo. Vão se levantar problemas, você vai ter dificuldades, e com todas essas dificuldades, esses problemas, você vai aprendendo. Então, eu trago também, ao final do livro, ensinamentos, né, que eu tomei dessa história toda, dessa experiência, e dou um conselho também para pessoas que, quem sabe, estejam aí passando por uma situação parecida com essa. Bom, tu já falou várias vezes que tu é cristão, né? Tu é ligado à Igreja Assembleia de Deus, né? Tu é natural daqui? Eu sou natural da cidade de Caçapava do Sul, né? Não sou aqui de Bagé, mas sou de Caçapava do Sul. Morei muito tempo na cidade de Lavras do Sul, uma cidadezinha próxima aqui a Bagé, e já estou aí há mais de 10 anos em Bagé. Já me considero bagéense também, a minha esposa é bagéense, e agora a minha filha também é bagéense, né? Então, toda essa história aconteceu aqui em Bagé. Tudo, o hospital, tudo que tu relaciona é aqui, Santa Casa. Toda a história aconteceu aqui, Hospital Santa Casa. Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus, né? Atualmente estou congregando na cidade de Dom Pedrito, que é um trabalho que nós estamos ali juntamente com um pastor amigo nosso, o pastor Joel Corrêa dos Santos, mas também a Assembleia de Deus é uma instituição muito grande, tem em todas as cidades. Aqui em Bagé nós somos também muito bem atendidos aqui pelo pastor Nelson, né? E outras igrejas que não são da Assembleia de Deus, que nós procuramos ter uma relação também, e sempre somos muito bem atendidos. Agora mesmo tivemos lançamento na cidade de Lavras do Sul, na Assembleia de Deus em Lavras do Sul, aqui em Bagé, nós somos na Igreja Cristo é Salvação, o pastor da Igreja Bola de Neve também nos recebeu, foi um parceiro nosso, o pastor Fabiano, pois ele também tem alguns livros escritos, e ele me deu o caminho, né, da editora, Autor da Fé, para que eu pudesse, o passo a passo para que eu pudesse ali finalizar esse projeto. E, graças a Deus, apesar de pertencer a uma instituição, nós temos portas abertas aí em várias igrejas da cidade, e isso é muito bom, esse relacionamento. Tu sabes que tu é o segundo conterrâneo meu que eu entrevisto nessa temporada. Porque eu também sou de Caçapava do Sul, e no nosso primeiro programa foi com o Aristeu, que é um rapaz que é de lá também. Caçapava não se entrega. Caçapava o pessoal tá dando gás, né? Bom, eu queria que tu me contasse, então, né, já que tu chegou ao ponto de escrever um livro, né, não era tua profissão principal, né, porque tu é advogado, tu, né, conferencista da igreja, mas tu escolheu escrever um livro porque tu tem alguma intimidade com a literatura, né? Então eu queria que tu puxasse um pouquinho pela memória e nos contasse, assim, quando é que foi teu primeiro contato enquanto leitor, né? Se tu tem alguma memória né, de como era a tua relação com os livros, não sei se na infância, na adolescência. Perfeito. Meu primeiro contato, ele teve muito a ver com a igreja também, né? Porque, como eu te disse, eu nasci em um lar cristão, então desde pequeno, desde menino, eu sou acostumado a frequentar escolas bíblicas, escola de crianças que tem na igreja, escolas que incentivam as crianças à leitura, principalmente de livros evangélicos, livros bíblicos, né? Seja de evangélico ou realmente um livro cristão. E também, na minha adolescência, eu procurava sempre estar perto de professores que gostavam disso. No período que eu morei em Lavras do Sul, por exemplo, nós tínhamos colegas que também eram muito interessados por essa área. Então, o nosso entretenimento na hora do recreio, como você diz, né, na época de adolescente,
era ir para a biblioteca ali, conversar muitas vezes com os professores que estavam, até mesmo ler um livro. Então, fomos sempre muito bem incentivados, tanto na igreja, tanto na escola, pelos professores que eu tive, né, para trazer essa leitura que hoje é muito incomum, né? Nós temos visto aí que é difícil hoje, né, nós termos aí pessoas ligadas à leitura. É o que eu tenho enfrentado também ao ver ao lançamento do livro, pessoas que disseram assim, olha, é o primeiro livro que eu vou ler porque eu me interessei pela história. E eu fico assim assustado muitas vezes porque a leitura é algo que realmente nos traz um conhecimento, nos traz sabedoria, né? Apesar de nós termos um público apaixonado aí por leitura, que eu conheço muita gente, mas com o lançamento do livro eu te confesso que eu me assustei um pouco, né? Porque muitas pessoas ainda não têm esse hábito que eu, por exemplo, a minha esposa também gosta muito de ler livros e a gente vem aí trazendo essa leitura desde a adolescência, desde a juventude e agora, principalmente, né, com essa função aí do lançamento do livro. Uhum. Bom, e agora tu está falando do lançamento do livro, né? Onde é que pode encontrar o livro aqui em Bagé? Como é que as pessoas podem chegar, onde elas podem comprar? Nós estamos comercializando ele em alguns lugares, né? Numa livraria aqui da cidade, a livraria Lebe, ela fica ali na 7 de setembro, bem em frente à Praça Esporte, né? O valor é R$ 20, né? Em todos os lugares está esse mesmo valor, é um valor bem simbólico, realmente, porque a minha intenção é divulgar essa história, trazer essa história para mais pessoas, trazer essa palavra de fé e de esperança para mais pessoas. Então, a gente está comercializando esse valor, padronizamos em todos os lugares. Então, pode se encontrar na Lebe, ali com o Richarles, né, a equipe dele, que são pessoas maravilhosas, pode se encontrar ali. Também na empresa do meu sogro, né, da família dele, da Chauane, do Matheus, que é a Defesa Artigos Militares, fica na João Teles, 1085, bem na frente do posto Baluarte, perto da Praça da Estação. Está ali também pelo mesmo valor, R$ 20. Você pode até falar com a Chauane, e de vez em quando a Valentina está por ali também, quando vê já dá para conhecer a Valentina. E tem os olhos lindos, né? Elas têm os olhos da mãe, a mãe tem os olhos verdes, mas ela tem o olho azul. Eu sou um privilegiado aí de ter duas mulheres com os olhos claros em casa, né? Então você pode conhecer elas ali também. E também na empresa do meu pai tem uma empresa de extintores na cidade, na JF Extintores, que eu deixei também alguns exemplares ali, muitas pessoas têm procurado ele, que fica na Avenida Presidente Vargas, 665. Qualquer desses 3 lugares é o que nós temos hoje, ou através do meu contato pela internet, pelo Facebook, onde você conseguir me encontrar, né? É possível comprar também, adquirir, que a gente está enviando. Inclusive, enviamos também, não só para cá, para Bagé, mas enviamos para qualquer parte do Brasil. E o frete tem saído um valor muito bom, apenas R$ 10, é um valor fixo. Já enviamos esse livro para Brasília, para São Paulo, para várias regiões do estado, Porto Alegre, Alegrete, as cidades da volta aqui, praticamente todas nós já enviamos. E estamos fechando aí, estamos chegando a um número aí de 300 livros vendidos. Eu acredito que até o dia 15 aí desse mês a gente consiga fechar. Falta apenas 8 livros para fechar ali os 300 livros vendidos. Que é excelente, né? Porque ele existe há pouco mais de um mês, né? Numa época de pandemia, né? Enfim, é um livro, né, independente. Enfim. É o que eu tenho ouvido do pessoal, né? Quando a gente fala que tem vendido nessa quantidade, como a gente não é acostumado a comercializar os livros, né? Acostumado sempre a comprar, o que eu tenho ouvido aqui, principalmente do pessoal da cidade, é que esse número, né? Chegando à marca aí dos 300 livros, é uma marca muito boa, que é difícil, né? Para um autor iniciante, principiante, iniciar. E, enfim, a gente fica feliz, né? Pelo pessoal ter dado credibilidade, principalmente a minha pessoa. Eu quero agradecer a todos, inclusive, que já adquiriram esse livro, porque isso mostra a credibilidade que nós temos e essa palavra realmente tem alcançado muitas pessoas, esse testemunho tem alcançado muitas vidas e tem mudado situações em diversos lares, em diversas famílias. Eu fico muito feliz por isso, mais do que um número, mais do que uma marca, mas assim, é uma palavra de fé e esperança chegando aí a muitos lares.
E essa foi a tua primeira experiência literária, assim, não, claro, de livro, sim, mas tu já havia escrito antes, assim, ou para jornais, algo assim, ou foi realmente a tua estreia total, né, na Foi a minha escrita? estreia total. Eu nunca tinha escrito assim nenhuma matéria, não tinha feito nenhum trabalho assim de escrever. Foi realmente, inclusive, foi um desafio por isso, né? Eu enfrentei, que nem eu costumo dizer para quem me pergunta como é que é escrever um livro, como é que é ter a criatividade, encontrar as palavras certas, encaixar um texto no outro. Eu sempre digo, olha, é um desafio. Tem dias que você acorda inspirado e você escreve 2, 3 páginas. Tem dias que você senta na frente do computador e não consegue escrever nada, né? Não tem criatividade, não vem nenhuma palavra à mente. Aí passa 1, 2 dias ali sem criatividade, senta de novo, volta. Então é realmente um desafio, foi uma estreia aí desafiadora, mas graças a Deus tem dado certo. E tu tens planos literários para o futuro? Com certeza. Eu não quero parar somente nesse primeiro livro. Eu já tenho um projeto de escrever outros livros, principalmente nessa área evangélica, nessa área que traz uma palavra cristã, né? E quem sabe aí, né? Eu estou até me desafiando, né? Quem sabe alguma coisa na área jurídica mais para frente, né? Como a gente está entrando agora, eu sou recém-formado, faz 3 anos que estou formado, então a gente está dando os primeiros passos, gatinhando aí na área jurídica, no direito, mas quem sabe mais para frente também não me desafiar nessa área jurídica, né? Já que estou dando pontapé inicial aí de começo, a gente fica sempre dispostos a novos desafios. Bom, Estevam, a gente tem uma pergunta que é sempre bem tradicional aqui no programa, que a gente pede para o nosso convidado dar uma dica de leitura aos nossos telespectadores. Qual é a tua dica? Perfeito. Normalmente eu costumo ler livros do autor Max Lucado, né? E eu tenho uma dica muito boa para pessoas que querem, gostam de ler e para enfrentar principalmente esses dias que nós estamos vivendo, que é o livro que tem por título Dias Melhores Virão, do autor Max Lucado. É um livro excepcional, né, que fala sobre um novo dia, fala sobre um novo começo, uma forma de você olhar para o amanhã, né, com os olhos de fé, de esperança, enfim, traz também muitas coisas relacionadas ao nosso dia a dia. Tenho certeza que vai ser uma leitura muito edificante para todos aí que desejam ler. Então, assim nós encerramos o nosso papo literário. Obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco. Então, a gente já sabe que o livro encontra na LEB, na JF Extintores e na loja, Defesa. como é que é a loja militar? Defesa, né? Artigos militares. Muito obrigada, então, Estevam. Eu que agradeço, obrigado pela atenção, obrigado aí pelo carinho de vocês, a todos que vão nos assistir, né, que estão nos assistindo, um abraço a todos, que Deus possa abençoar e guardar a família de vocês, guardar a vida de vocês, e tenha certeza, se você tiver uma fé inabalável aí, ó, nada será impossível para você, tá? Tá bem, muito obrigada. O Papo Literário encerra aqui, nós voltamos na próxima semana com o último programa da temporada. Tenha uma boa leitura!